Irmãos, e minha gratidão de ter passado estes dias com a igreja, não apenas com aquilo que é o melhor que o povo de Deus pode fazer, que é adorando e cultuando juntos, mas também em ter desfrutado de comunhão, dos dons e do amor dos irmãos. Eu levo uma alegria muito grande, a expectativa que tinha de conhecer a igreja, o trabalho que o reverendo Jonathan tem feito aqui com a graça do Senhor junto com o conselho dessa igreja. Agradeço o convite do conselho. Também entrego o abraço da igreja que eu tenho pastoreado em Natal, bem como da minha família, minha esposa e meus 4 filhos que não puderam vir em razão do menorzinho ser bem menorzinho e a dinâmica seria mais complicada. Mas é uma alegria estar com os irmãos nessa ocasião. Hebreus capítulo 12, irmãos, nós leremos o versículo 18 ao versículo 29, embora a exposição se concentre nos versículos 28 e 29. Hebreus capítulo 12, versículos 18 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou tão assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez moverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor, o nosso Deus, mais uma vez. Senhor, Tu que és fogo consumidor e que está conosco na Tua adoração e que sonda o nosso coração, venha a nós, Senhor, e nos ensina. Nos ensina, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, nos relembra, Senhor, de doutrinas preciosas, move o nosso coração para aquilo que Tu queres, Senhor, não nos entrega a nós mesmos, e faze então, Senhor, que no culto que é devido a Ti, nós Te adoremos com piedade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, essa é a nossa quarta e última ocasião, e o tema que nós vamos considerar é o culto público e a piedade. O culto público e a piedade. E nós vamos considerar esse tema, irmãos, a partir desse texto aqui que nós acabamos de ler. Esse texto, ele foi escrito por alguém que não exatamente sabemos quem é, porque ele não se apresenta, embora eu defenda que tenha sido o apóstolo Paulo, não é uma coisa necessariamente conclusiva aqui nessa epístola. O que se sabe é que ele escreve a crentes no Senhor Jesus, que eram judeus em sua formação, em sua profissão anterior, e que abraçaram a fé no Senhor Jesus como Messias, o Rei de Israel prometido. Porém, ao abraçarem o Evangelho, eles se viram tentados a abandoná-lo em razão das perseguições. As perseguições contra eles os desanimavam,
Então eles eram tentados a voltar ao judaísmo, muitas vezes até pensando da seguinte forma: não, eu posso voltar para o judaísmo e manter a minha fé no Senhor Jesus, apenas eu não vou estar mais nessa condição de ser um alvo público de todos, dos judeus e dos romanos. E então o autor escreve a esses irmãos para encorajá-los à perseverança. A palavra que mais se repete aqui, irmãos, ou o tom dessa epístola, é encorajamentos para a perseverança, para que eles não desistam, para que eles não voltem àquele padrão anterior. E a abordagem do autor aos Hebreus foi justamente mostrar como que Cristo é superior a tudo na antiga aliança. Como que a antiga aliança, ela foi dada, ela foi revelada, preparando os homens para Cristo. E que ela foi, se pudéssemos fazer um paralelo, como rodinhas em uma bicicleta, como andaimes em uma reforma e em uma construção. Foi feita para ser momentânea, os seus aspectos temporais, os seus aspectos carnais, por assim dizer. E é por isso que todo o argumento do autor é mostrar a superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que era temporário na antiga aliança. Então ele mostra como que Cristo ele era superior aos próprios profetas, porque Cristo é o próprio Deus e Ele é a própria mensagem, e não meramente um mensageiro. Que Ele é superior aos anjos, que os anjos, os seres em glória da criação, são inferiores a Cristo, porque Ele é o próprio Deus. Mas que Ele, sendo Deus, assumiu a nossa natureza, e então Ele é um sumo sacerdote, é o próximo argumento dele. Superior a Moisés, que foi fiel como membro da casa de Deus. O autor dos Hebreus diz, então, Ele é fiel como dono da casa. E então ele passa a enfatizar a questão do seu sacerdócio como segunda ordem de Melquisedeque, um sacerdócio perpétuo, que não estava vinculado aos limites da antiga aliança. E toda essa argumentação, irmãos, ela vai culminar no capítulo 10, e 11 e 12, no qual o autor remata tudo isso e fala assim: irmãos, não abandonem a confissão de vocês. O que ele foi repetindo o tempo todo, ele enfatiza agora: perseverem. Como vocês perseveram? E aí então vem o capítulo 11, que erroneamente é chamado de os heróis da fé, porque ele vai mostrar como é que nós perseveramos. A resposta é pela fé. Como? Veja aqui os seus irmãos do passado. Então ele passa a elencar inúmeros crentes na antiga aliança que creram em Cristo, no Cristo profetizado, e que perseveraram, chegaram ao fim na sua carreira pela fé, até que ele então introduz, e é por isso o erro de chamar esse capítulo de heróis da fé, porque nós sabemos que eles não são heróis, sabemos que eles são fracos, mas onde ele quer chegar? Capítulo 12, aquele que é o autor e consumador da fé, aquele que é o crente perfeito, que desprezando e ignorando toda a vergonha e toda a oposição que lhe viria na cruz, ele perseverou com fé para fazer aquilo que o Pai havia lhe ordenado. Ele é o crente perfeito, ele é o autor e é o consumador da fé. Então perseverem. E aí ele chega aqui, irmãos, no último argumento. O capítulo 13, ele já não vai mais ser uma argumentação em favor da perseverança, mas ele vai trazer uma série de exortações, de encorajamento, de ordens da parte do Senhor para uma vida santa e piedosa. Mas o último argumento dele está aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E o que é que ele nos ensina aqui, irmãos? Ele nos ensina que a glória e a graça do reino de Cristo, que esses crentes e que vocês receberam, deve nos conduzir à perseverança e ao culto agradável a Deus com temor e piedade. Eu vou repetir, irmãos, o que é que o Senhor nos ensina nesse texto? Que a glória e a graça do reino de Cristo, que recebemos pela graça, devem nos conduzir à perseverança e ao culto agradável a Deus com temor e piedade. Nós não vamos considerar, irmãos, toda essa perícope que foi lida, porque eu quero focar apenas a questão do culto e da piedade. Mas eu devo lembrar à igreja que no primeiro momento aqui, do versículo 18 ao versículo 24 e o versículo 26 e 27, o autor nos mostra a glória e a graça desse reino inabalável. E essa ênfase aqui, irmãos, desse texto que nós precisamos entender como a base da nossa argumentação aqui. O autor está dizendo que vocês não devem voltar para algo inferior, porque não vai vir nada melhor depois.
Já veio o que era melhor. Todos os reinos sobre a terra, meu irmão. Se você gosta de história, você sabe disso. Eu tive a graça de ser formado em história na UFRN, e é uma característica muito clara na história. Todos os reinos, todos os impérios, por mais poderosos, fortes e duradouros que fossem, eles caíam, eles ruíam, eles chegavam ao fim. Não houve um só império na história da humanidade. Ainda aqueles que duravam séculos, um dia eles caíam. Eles não eram inabaláveis, eles eram abaláveis. E caíam para se levantar outro, e muitas vezes outro até melhor em poder militar, melhor em poder econômico, poder cultural, para daqui a pouco esse outro que se levantou cair, e se levantava outro, que caía, e se levantava outro, e assim toda a história da humanidade vem caminhando dessa forma. Mas este reino, o autor dos Hebreus diz, ele não vai cair, ele é inabalável, não há nada melhor depois. Vocês não chegaram ao monte, ele usa até a linguagem aqui da antiga aliança. Vocês não chegaram àquela estrutura aterrorizante, mas vocês chegaram a Sião, a nova Jerusalém que desce dos céus, a cidade do Deus vivo, aos milhares de anjos, a Assembleia Universal e a Igreja dos Primogênitos, se referindo aos crentes da antiga aliança, aos inscritos nos céus, a Deus, aos espíritos aperfeiçoados, a Cristo. Por que voltar? É um reino inabalável, não vem nada melhor depois. Perseverem nesse reino, vale a pena. Não importa os reinos que se levantem dos homens, eles vão cair, e este reino não. A considerar só a nova aliança, nós já estamos há 2000 anos inabaláveis no tempo, quando também aguardamos esta estabilidade por toda a eternidade. Mas então, irmãos, ele vem no segundo momento e nos fala sobre as implicações desse reino e dessa graça que nos incluiu nesse reino, e é isso que nós vamos considerar agora. Veja, por favor, mais uma vez o versículo 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, aqui no primeiro momento, irmãos, ele vem com uma ordem, e esse por isso aqui é uma conclusão óbvia. Se esse reino é inabalável, ele retoma isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, então vem a ordem: retenhamos a graça, agarremos essa graça. O que significa reter a graça, irmãos? Esse reter a graça está em contraste com o que ele falou no versículo 15, veja por favor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Outras versões colocam: se separe da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que significa, irmãos, esse reter a graça, inclusive nesse contraste do privar-se da graça? Não é aqui, irmãos, o autor não está pressupondo que nós temos a capacidade de segurar a graça pela força do nosso poder, não é isso, irmãos. O tempo todo a ênfase não foi essa na epístola, e nem é na Escritura Sagrada. Ou então a ideia de que Deus está dando a graça, mas se nós não a retermos, ela não pode fazer nada, porque no final ela não é tão poderosa assim. Não é isso, irmãos. Ter a graça, no contexto de toda a epístola, irmãos, é perseverar até o fim. Você já começou a caminhar por ela, ela já lhe alcançou, continue. Não se prive dela, não se aparte do Evangelho, persevere nele. A perseverança, irmãos, é a retenção da graça que nos foi dada. Desistir da caminhada cristã é separar-se da graça, é desprezá-la. A ideia aqui, irmãos,
dos tempos e os modos verbais colocados no grego seria esta: já que estamos herdando um reino inabalável, então nos agarremos a essa graça que nos conduziu e nos introduziu nesse reino, pois não virá nada melhor depois. Não virá nada melhor depois. Se esse reino é inabalável, irmãos, se nada vai demovê-lo, como ocorreu com os outros reinos humanos, então, agarremos a graça, retenhamos ela, porque não vem nada melhor depois. Nada melhor depois. Meu irmão, retenha a graça. Talvez você seja tentado a desistir da caminhada cristã, e o nosso coração, irmãos, ele é tomado de angústia diuturnamente, às vezes por aflições, lutas na alma, dores no corpo, às vezes as angústias da luta contra o pecado, o nosso, ou o pecado ao nosso redor, e o desânimo vem em nosso coração, nossos pés tremem, as nossas mãos fraquejam, a nossa alma se abate, e aí vem só um pensamento: desistir. Desistir. Mas não tem nada melhor depois, irmãos. É como uma pessoa que pensa que cometer suicídio resolverá os seus problemas. Não resolverão. Também abandonar a graça não resolverá. Igreja, o Senhor nos exorta a agarrarmos a graça. Você não fará nada sem a graça que foi revelada por meio de Jesus Cristo. Você só pode tê-la por meio de Jesus Cristo. Por isso, se você não crê no Senhor ainda, você é chamado a se entregar a Ele, e você receberá essa graça e será chamado a retê-la. Mas você também que já crê no Senhor, Ele continua sendo a fonte da graça para você. No meio dos nossos desânimos, irmãos, das nossas tentações de não perseverarmos na luta cristã, na luta contra o pecado, retenhamos a graça pela qual nós somos salvos. Mas não apenas isso, irmãos. Ele nos diz qual é o papel dessa graça. Ele não apenas nos diz que nós devemos reter, mas ele especifica qual é o papel dela. Veja, por favor. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Por essa graça, irmãos, o autor aos Hebreus está nos dizendo aqui, nós adoramos a Deus de forma agradável. E essa forma agradável aqui, ele acrescenta, com reverência e com piedade. A minha versão, e provavelmente a sua, se for a Ara, ela traduz a palavra aqui por servir, pela qual sirvamos a Deus. Mais precisamente, irmãos, a palavra grega aqui é para adoração, para culto. Por isso que algumas versões, como a NVI, que tem suas dificuldades de tradução, mas em alguns casos como esse faz uma boa tradução, ele diz, e assim adoremos a Deus de modo aceitável a Ele. Então é uma adoração aqui que está se referindo, irmãos, para deixar claro para nós que nós adoramos a Deus pela graça. Pela graça. Sem ela não há adoração. Sem a graça não há culto. Sem ela operando no coração da igreja, não há culto verdadeiro, porque não há igreja verdadeira para adorar. Só há culto verdadeiro sobre a face da terra, porque a graça do Senhor está operando, irmãos. O indivíduo que não recebeu a graça ou que a despreza, não pode se enganar achando que adora a Deus. Pois é pela graça que nós somos levados à adoração. Aqueles que pensam que o culto ao Senhor é mera forma, como os romanistas assim o fazem, ou como alguns que pensam que o culto ao Senhor é mero sentimento, ou até mesmo nós que sabemos que há uma forma adequada de adorar a Deus, se nós negligenciarmos o fator, a graça do Senhor operando, nós não vamos prestar esse culto a Ele, irmãos. Sem ela,
o nosso estado seria de repúdio e ódio ao culto a Deus. E é por ela que nós somos convertidos em adoradores. É por ela que nós somos conservados como adoradores do Deus vivo e verdadeiro. E é por ela que nós somos aceitos na presença dele. É por isso que é por essa graça que nós adoramos a Deus de forma agradável, porque sem ela ninguém pode ser aceito diante do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos considerar, irmãos, no culto aceitável a Deus, é o adorador que está prestando o culto. Aquilo que é prestado, a forma como é feita, é indispensável, é inegociável. Não cabe é sincero, mas não faz como Deus quer. As duas coisas têm que estar juntas. Mas o Senhor também enfatiza que o ser aceitável a Ele parte daquele que foi aceitado antes por Ele. A oferta aceitável a Ele vem daqueles que foram aceitados por Ele. Quer ver um exemplo? Primeiro na Escritura Sagrada. Caim e Abel, contexto de adoração e de culto. Caim ofereceu uma oferta ao Senhor, Abel ofereceu uma oferta ao Senhor. Cada um ofereceu uma oferta e uma foi agradável e outra não. Mas o texto não meramente diz que Deus rejeitou a oferta. Deus diz, ele rejeitou Caim e a sua oferta. E aceitou Abel e a sua oferta. Porque primeiro é necessário que o adorador seja aceito pela graça de Deus, por causa da graça, para que então a sua oferta seja prestada e oferecida a Ele. Por isso, meu querido, você só pode ser aceito a Deus se você crer em Jesus. Se você não creu em Cristo ainda, se você não colocou o seu coração confiante tão somente nele, não importa se você é presbiteriano desde berço, o seu culto não é aceitável a Ele. Você precisa crer. Crianças, vocês estão aprendendo a adoração ao Senhor. E vocês desfrutam de uma grande bênção que infelizmente a nossa geração tem desprezado nas igrejas evangélicas. Vocês são filhos de aliança que têm ouvido dia do Senhor após dia do Senhor, o assim diz o Senhor pelo ministro do Senhor. A Escritura sendo exposta a vocês. Um benefício indizível. Vocês estão aprendendo a adorar. Vocês estão aprendendo a cantar os salmos. Vocês estão aprendendo a abrir a Escritura Sagrada, a ler a Escritura Sagrada, a ter reverência por ela, a orar, a ouvir a pregação da palavra. Mas se vocês não crerem em Cristo, a adoração de vocês não vai ser aceitável a Deus. Entendam isso de uma vez por todas, todos, irmãos. Precisamos colocar a nossa fé no Senhor. E aqui é mais uma prova, irmãos, de como o princípio regulador do culto, ele não é algo legalista. Ele não é algo formalista que presbiterianos chatos que não tinham o que fazer, que não tinham uma roupa para lavar inventaram. Não! Dentro de toda a argumentação bíblica, meu querido, essa aqui é uma das mais fundamentais. O princípio regulador do culto diz: o culto a Deus só vai ser aceitável se você se aproximar dele por meio de Cristo. Isso é o princípio regulador do culto. É uma das coisas mais básicas. Quem vai ser adorado? Deus, o Deus triuno. Não Alá. Não o Deus dos budistas. Não o Deus romanista, mas o Deus triuno. Por meio de quem ele vai ser adorado? Aí o princípio regulador diz: por meio de Cristo. Pela graça. Então, se você se levanta contra o princípio regulador do culto, meu querido, você se levanta contra o próprio Evangelho, porque essas coisas elas não estão separadas. Dizer, não, adorem como você quiser, esse negócio de engessar o culto, de só cantar o que a palavra está mandando, de só fazer o que a Bíblia está mandando, que negócio é esse? Não, liberdade. Pois você está a um passo de dizer que os homens podem se aproximar de Deus se não for por meio de Jesus, porque a partir do momento que você abrir a boca para dizer, não, é só por meio de Jesus, princípio regulador do culto, ele só pode ser adorado por meio dessa graça que é revelada em Cristo Jesus. É o princípio regulador do culto que diz isso, irmãos. Mas então vem a terceira verdade aqui, irmãos, para nós, dessa relação do culto e a piedade.
Porque o texto claramente fala sobre essa adoração agradável, essa adoração que envolve a piedade, ela é pela graça, e aí diz, de modo aceitável. É uma adoração que tem que ser aceitável. E se você não sabia, meu querido, eu vou te informar, não é a você. Não tem que agradar a você, não tem que agradar o pastor, os presbíteros. O culto não é uma coisa que você está assistindo como a um show, que você pode bater a palma depois, ou dizer, rapaz, que performance maravilhosa aquelas pessoas que apresentaram aquele show. Ah, não gostei tanto. Porque não é para você não, meu querido. Você vem como um ofertante, cuja preocupação é ser aceitável àquele que você oferta. É uma das coisas mais ridículas, irmãos, da nossa geração, chega a ser infantil. Uma coisa básica como você adorar o Deus de Israel, que desde o início revelou-se dizendo, vocês não sabem como me adorar. Vocês são criaturas, eu sou o Deus do universo, infinito, eterno e imutável, meu ser. E vocês acham que a minha adoração vai ser definida por criaturas e mais, por criaturas que caíram no pó do pecado, na lama do pecado. Meus irmãos, que soberba é essa no coração humano? Que loucura é essa? Que quando um ministro abre a Escritura Sagrada e fala o óbvio, Deus disse que temos que adorar como Ele quer, a igreja evangélica fica se esperneando. Os ídolos podem ser adorados como os seus adoradores querem. Sabe por quê? Porque os ídolos são de imaginação. Eles são imaginados, eles são inventados, eles são produto do desejo do coração pecador e carnal. Então corresponde a adoração a esses ídolos, a adoração como os homens inventam, mas ao Deus vivo e verdadeiro não. Ele é santo, diante de quem os mais santos seres, os serafins, cobrem a sua face, de tão glorioso que Ele é. E você acha que as marmotas da minha e da sua geração, que as invenções que brotam no coração humano, vai ser agradável a Ele? Se Paulo diz que nem orar como convém, nós sabemos. Nem orar, que é a coisa mais básica no culto. Você acha que você pode fazer o culto de qualquer jeito para ser aceitado? Aliás, se você tem esse pensamento, meu querido, você não, na verdade não está nem aí para se vai agradar a Deus ou não. Mas não é isso que a Escritura está falando. Para que nós adoremos a Deus de forma agradável a Ele. É simples. É básico. E deveria ser uma característica de um coração verdadeiramente convertido, simplesmente dizer, amém, Senhor. Não é do meu jeito. Não é o que eu acho legal. Não é o meu gosto. Mas é o que Tu queres. É o que Tu queres. E então, essa adoração aqui, irmãos, que é agradável ao Senhor, envolve duas coisas, o texto nos diz. Nós vamos adorar agradavelmente com reverência e piedade. Algumas versões colocam com temor e tremor. Mas a palavra, irmãos, grega aqui é literalmente piedade. A mesma palavra de todos os textos que nós trabalhamos até aqui. Eusebeia. Piedade. Literalmente, irmãos, nós devemos adorar o Senhor com piedade. E aqui, irmãos, um duplo aspecto, parte do primeiro aspecto que eu já tratei, que é o aspecto exterior do culto. Essa forma agradável, ela envolve o modo realmente, o que nós apresentamos. Existe um padrão de adoração, irmãos, uma forma que é aceitável a Deus, e a que for diferente dessa forma é desprezível por Ele.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o aspecto exterior. É só o exterior? Não. Antes que alguns precipitados se levantem com objeções pueris. Mas há um padrão do o que fazer, de o que ser feito, de o que ser oferecido. Esse modo aceitável, irmãos, ou essa realidade, passou a ser chamada pelos presbiterianos de princípio regulador do culto, porque é dito que o Deus que é adorado, regula o culto que lhe é prestado. E isso é radical para muitos. Talvez porque conceberam um Deus que não é o Deus de Israel na sua mente. Desde o início da humanidade, irmãos, Deus diz ao homem pela revelação o que lhe é agradável em sua adoração. Se queremos agradar a alguém, isso aqui é interessante, com algum presente, nós devemos conhecer o seu gosto. Nós devemos conhecer aquilo que de fato é do agrado daquela pessoa. Não é isso quando você quer presentear alguém, não é mais ou menos isso que você faz. Fulano gosta de tal coisa, eu vou dar aquilo para o fulano. Ou então você, marido, quer agradar a sua esposa no aniversário do casamento. Ai de você se você chegar dando um presente que você gosta e que a sua esposa não gosta. Se entre a gente tem esse cuidado, aí com Deus vivo e verdadeiro, nós vamos tratá-lo menos que um humano. Se eu quero agradar, eu tenho que ouvi-lo. Ele deixou claro isso, irmãos, em toda a Escritura Sagrada. A Escritura poderia ser resumida inclusive nisto: ensinar aos homens como adorar a Deus e o caminho de salvação. A Escritura Sagrada pode ser resumida nessas duas coisas: ensinar aos homens a adorarem a Deus e o caminho para a sua salvação. Aqueles que recebem a graça de Deus, irmãos, pela qual eles o adorarão, eles estarão preocupados em saber como agradar a esse Deus na adoração. Na verdade, é um grave sinal de alerta ou desprezo por isso, ou desprezo por saber o que agrada ao Senhor. Por isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e olha só de novo aqui, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a preocupação daqueles que foram alcançados pelas misericórdias de Deus, pela graça do Senhor. É por isso que Calvino disse, irmãos, acertadamente isto: no culto inventado há uma insana permissão para ousar fazer tudo o que ao homem apraz. Raramente há uma única observância que tenha uma aprovação autoritativa da palavra de Deus. E é radical querer agradar ao Senhor? É. Para uma cultura que odeia se conformar ao que Deus quer, é radical. Mas é exatamente isso, irmãos, e até as raízes da nossa fé. Quando adoramos a Deus segundo a sua vontade, irmãos, o culto então é chamado de um culto aceitável. Quando adoramos a Deus segundo as nossas invenções e as nossas vontades, não importa se são invenções ou vontades que surgiram ontem, por uma pretensa revelação que alguém recebeu, ou até mesmo por tradição de séculos de invenção humana, como a igreja de Roma, que vem fazendo século após século o que não agrada a Deus no culto, por tradição. Do outro lado, carismáticos e muitas outras igrejas evangélicas, porque inventaram a roda ontem. Não importa se vem do coração humano, a Escritura chama lá em Colossenses 2 de um culto da vontade. Você tem um culto aceitável e você tem um culto da vontade, em que você adora a você mesmo. E há um padrão, que a gente inclusive canta no Salmo 115. Se eu adoro ao Deus de Israel, conforme Ele diz que eu devo adorá-lo, sabe qual é o fruto disso? Eu me torno parecido com Ele. Porque o conceito que foi estabelecido em Êxodo 32, e que é repetido em toda a Escritura Sagrada, e é cantado novamente no Salmo 115, é: tornem-se semelhantes todos aqueles que adoram os seus deuses. Se você adora um falso Deus com um falso culto, você vai se tornar igual a Ele.
se você adora o Deus de Israel segundo o seu culto, você vai se tornar semelhante a este Deus do processo de santificação. Pergunto, querido, como você quer adorar a Deus? De modo aceitável a você ou aceitável a Ele? Tem músicas, irmãos, músicas cristãs que eu gosto. Por exemplo, eu que estou defendendo isso. Nós defendemos biblicamente o cântico dos salmos no culto, daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo e está na Escritura Sagrada. Mas tem outras músicas que eu gosto. Eu vou evitar até falar o nome de alguns cantores aqui para não escandalizar alguns cantores cristãos, que a teologia até suspeita. Quando está fazendo música, parece até um negócio, mas quando abre a boca, você fica assim, meu irmão, peraí. Mas eu vou botar o que eu gosto? Não. Eu vou botar aquilo que é agradável ao Senhor. E porque é agradável ao Senhor, vai agradar a minha alma. Vai agradar a minha alma. Tem uma coisa interessante nos pais que amam seus filhos, é quando veem os seus filhos felizes. Por alguma coisa boa e justa que lhes ocorre ou que eles lhes dão. Isso traz satisfação na alma. Um marido que ama a esposa e vê ela bem, feliz com algo, traz satisfação à alma. Porque quando algo agrada aquele que amamos, isso traz uma alegria à nossa alma. Da mesma forma, um crente ele não está querendo forçar no culto que é aceitável a ele, os seus gostos, os seus gostos musicais, a sua experiência, o seu desejo de querer aparecer com alguma apresentação específica. Não, ele se alegra em saber que aquilo que é dado ao seu Deus é o que o agrada, e ele passa então a amar aquilo, a amar aquilo. É difícil encontrar alguém que entendeu essa doutrina e ela desceu para o coração e queima agora no seu coração, que no primeiro momento pode até ter tido dificuldade de cantar os salmos. Que negócio é esse? Eu nunca vi isso na minha vida, embora essa seja a marca da igreja reformada desde o século XVI. Mas então começa a cantar, e aí começa a viver aquilo que Paulo fala em Efésios 5 e em Colossenses 3, a palavra de Cristo começa a habitar o coração e encharcar o coração, e você começa a ver os frutos disso. Não tem como você não amar mais cantar os salmos. Há uma alegria quando começa o primeiro verso do salmo cantado. Uma alegria, irmãos, eu digo para vocês, cantar com a igreja os salmos, sabendo que Cristo canta aqui conosco e que isso o agrada. Sabe o que é isso, irmãos? É a satisfação da nossa alma em fazer algo que é agradável ao Senhor e não a nós mesmos. Como você quer adorar a Deus de modo aceitável a Ele ou a você? Para agradar a quem você oferta ou a você que é ofertante? Se você tiver dúvida, leia um pouquinho o livro do profeta Malaquias e veja como é que Deus trata aqueles que querem adorá-lo segundo o que eles querem e não segundo o que Ele quer. Ele tem rejeição a estes. Mas há também aqui, irmãos, o aspecto interior, que é o grande ponto do nosso tema hoje, para que ninguém levante a falácia de que o princípio regulador do culto é engessamento e formalismo. Já ouviu essa? Muito comum. É um engessamento. Por quê? Porque você está fazendo o que a Bíblia está mandando? Engessamento é você se colocar debaixo da lei de homens, que não tem autoridade de vida. Isso, autoridade divina, isso é engessamento. Mas quando você submete a palavra de Deus, Tiago fala, essa é a lei da perfeita liberdade. Você está vivendo aquilo que você foi feito para ser. O princípio regulador do culto não é engessamento e formalismo, mas para aqueles que vão dizer isso, como comumente ocorre com aqueles que se opõem ao ensino da palavra e querem adorar a Deus como se adora os falsos deuses, isto é, da sua própria cabeça, as Escrituras sempre afirmaram que o Senhor não regula apenas a forma exterior. Também faz parte do princípio regulador do culto a regulação interior. Não só o que é feito, mas como é feito. A disposição da alma.
Quando nós consideramos, irmãos, os 4 primeiros mandamentos, nós encontramos justamente esse padrão. Os 4 primeiros mandamentos se dirigem a Deus. E há vários aspectos do nosso relacionamento com Deus ali. Mas se nós pudéssemos olhar os 4 primeiros mandamentos aplicados à perspectiva do culto, nós temos um critério básico do princípio regulador do culto. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ele diz quem eu devo adorar, o único que deve ser adorado. Segundo mandamento: não farás imagem de escultura. Ele está dizendo como externamente ele deve ser adorado. Ele está dizendo, uma das formas mais explícitas no mandamento não é por meio de imagens. E aí vem o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele está dizendo como ele deve ser adorado no que diz respeito ao meu coração. Não é com irreverência, mas é com santo temor. E então vem o quarto mandamento: quando ele deve ser adorado. Lembra-te do Shabat, lembra-te do dia do Senhor. Não é só o exterior, irmãos, mas é o interior também. Por essa doutrina, ele ensina que há uma forma interior agradável a ele. E sabe qual é a implicação disso? Se você entendeu o tópico anterior, você vai falar: amém, pastor, vamos fazer como Deus quer. É isso aí, é isso mesmo. Mas aí, se você preocupar só com a forma, pode seguir à risca tudo que a palavra de Deus manda. Se o coração estiver longe, se o interior não estiver regulado, não é culto agradável a Deus. Aqui se encontra, irmãos, a piedade. E é por isso que o texto fala sobre reverência, que é a disposição da alma de se aproximar do Senhor com temor, com respeito, com a consideração pela sua majestade. Eu não estou em uma conversa boba entre amigos. Eu não estou num canto simplesmente bobeira, relaxando. Eu estou num serviço, o mais excelente serviço que um homem pode fazer é a adoração ao Deus de Israel. Então precisa de reverência, mas também vem a piedade. Eu me aproximar dele com o coração inclinado para ele. E é aqui que se encontra a piedade, irmãos. Adorar a Deus de forma externamente agradável, mas sem reverência e piedade do coração, é uma adoração externalista. E Deus também rejeita o formalista, tanto quanto o que despreza a forma certa. O Senhor, irmãos, reprovou esse tipo de adoração. Olha o que ele fala na Escritura Sagrada. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías 29, 13, que o Senhor Jesus cita em Mateus 15, 8. O Senhor sempre reprovou, irmãos, a adoração formalista, sem reverência e sem piedade. Não existe mera presença do corpo num culto ao Deus de Israel. Ele quer o homem todo, corpo e alma, forma exterior e disposição interior. É o homem integrado. Um puritano chamado Jeremiah Burroughs, irmãos, ele escreveu uma obra fantástica, eu recomendo essa obra, que trata justamente sobre o princípio regulador e a piedade, chamada adoração evangélica. E aqui esse adjetivo evangélico não se refere ao evangelicalismo dos nossos dias modernos, né? Essa palavra classicamente era utilizada para se referir àquilo que era relativo ao evangelho. Então é adoração segundo o evangelho, segundo a nova aliança. Então a adoração evangélica, Jeremiah Burroughs falando sobre o princípio regulador e falando do coração, há um momento que ele alerta contra o formalismo e ele diz assim: quais são os indícios de que Deus não aceita determinados adoradores? Como é que ele mostra o seu desgosto por aquilo que lhe apresento? Ele o mostrará, ele responde, por meio de 3 coisas. Primeiro, amaldiçoando aqueles que o adoram dessa forma formal, de maneira formal. A princípio, será algo que não se vê, mas depois
passará a ser visto claramente. E sabemos por experiência que todos os que professam a religião e adoram a Deus com hipocrisia e formalidade têm sido amaldiçoados em suas qualidades e dons habituais. Então ele avança e coloca ainda mais: e eu te afirmo que agora o nome de Deus é santificado. O que quer que te aconteça, ele haverá de extrair glória de ti de uma forma ou de outra. E pode ser até mesmo nessa hora da tua vida. Ele se refere à morte. Mesmo assim, no grande dia, quando os segredos de todos os corações forem descobertos diante dos homens e dos anjos, então o Senhor se mostrará como um Deus santo ao rejeitar todos os serviços que tu apresentaste de forma formalista. E uma grande parte do trabalho de Deus no dia do juízo será santificar-se naqueles que o adoraram, declarando diante dos homens e anjos como ele rejeitou essa adoração formal e hipócrita que lhe apresentaram. Então Jeremias Burus ora: ó, que Deus imprima isso em nosso coração, para que todas as vezes que viermos adorá-lo, pensemos desta forma: vou me esforçar para santificar o seu nome agora, pois fiquei sabendo que Deus irá santificar-se a si mesmo se eu não fizer. Ou nós o glorificaremos e santificaremos o seu nome positivamente, ativamente, volitivamente, com a vontade da nossa alma, ou ele vai ser santificado de qualquer jeito, mesmo que na nossa reprovação. Como é que está, ou melhor, como é visto, irmãos, a piedade na adoração no culto público? A piedade na adoração está quando nós envolvemos nela os nossos mais sinceros afetos. Alguns pensam que a adoração reformada, bíblica, é uma adoração fria. Meu irmão, não tem como ser fria quando você adora o Deus de Israel. Quando quem está operando na igreja, fazendo ressoar do coração as palavras inspiradas. Não poucas vezes, irmãos, eu ouço relatos, até testemunho próprio, de chorar cantando salmos, de ter o coração queimando e pegando fogo quando se ouve a exposição da palavra, e ter o seu coração desejoso de cada vez mais amar ao Senhor e fazer aquilo que é agradável a Ele. Sabe o que é isso? É os afetos mais sinceros envolvidos na adoração. A adoração bíblica reformada, ela não é caótica e não é frívola. Porque muitos querem comparar esses afetos com um tipo de caotismo, de uma coisa ridícula, sem sentido. Não, mas o ser humano é um ser integrado. É a mente, é o coração, é os afetos, é o corpo, é tudo envolvido na adoração. Eu não canto salmos apáticos. Meu irmão, quando o teu time faz um gol, um time da terceira, da segunda, da primeira divisão, você grita com todo o seu fôlego. Quando o Brasil, por mais mulambento que seja a seleção que esteja na Copa, você está lá torcendo e assistindo, e sai o gol, você grita. No culto você envolve todos os seus afetos, porque você está celebrando a vitória do teu rei, e não é de um campeonato, e não é uma vitória temporal e momentânea, é aquela que foi operada no primeiro século, tem sido reafirmada dia após dia e entrará por toda a eternidade. Como é que nós nos apresentaremos sem afetos? A piedade é vista quando eu trago os afetos também para a adoração. Quando a oração é feita de forma sincera, de coração, e eu estou participando ali de cada oração que o ministro está fazendo. Quando nós cantamos os salmos com entendimento, mas também com fervor e de coração, não com apatia, quase não abrindo a boca. Meu irmão, alegre-se no Senhor. Cristo, Ele prometeu, está lá em Hebreus, capítulo 2, que quando o seu povo canta, citando o Salmo 22, Ele está aqui cantando com a sua igreja. Muita gente, quando vai fazer alguma apresentação musical, e nessas igrejas tem coral,
Aí faz todo um negócio bonitinho, ensaiado, tal, aquece a voz, não sei o que, pá, divisão de voz, para apresentar para homens. Não, estou apresentando para Deus, tá bom. Então você aí embaixo também está apresentando para Deus. E Cristo está aqui cantando com a sua igreja. Cante com sinceridade, com fervor. A piedade é vista quando nós nos preparamos devidamente para a adoração e para o culto. Ela é vista quando ouvimos a pregação com fé e disposição de fazer aquilo que o Senhor está ordenando. A piedade é vista quando nós meditamos no que foi pregado. A piedade é vista na adoração quando, após a dispensação dos meios de graça, nós queremos experimentar as operações do Espírito e não sairmos indiferentes, apenas com mais um pouquinho de conhecimento. Piedade no culto que é aceitável ao Senhor. Mas há uma quarta coisa aqui, irmãos, e a última. Veja, por favor, o versículo 29. Que é a razão de tudo isso. Uma das razões. Por quê? Por que eu vou adorar a Deus de forma agradável a Ele? Com reverência e com piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Sabe qual é a razão, meu querido? Sabe por que você vai adorar a Deus da forma que agrada a Ele? Da forma certa e com um coração certo? Sabe por que isso é importante? Dentre várias razões que são óbvias, aí o autor cita essa. E essa chama a atenção. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meu irmão, há aqui nesse texto uma provável alusão a 3 passagens. A Êxodo 24, 17. Há também Deuteronômio 4, 23 e 24, e esse eu vou ler porque é uma citação direta. Deuteronômio, por favor, 4. Inclusive é um texto que explica a questão do porquê que nós não fazemos imagens de Deus. E é nesse contexto que ele está falando sobre culto. Imagens de nenhuma das pessoas da Trindade. Deuteronômio 23 e 24. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de coisa alguma que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. E o outro texto é Isaías 33, 14. O que é dito aqui em Hebreus, irmãos, é dito nas letras da nova aliança. Ele está citando as letras da antiga aliança, mas é reafirmado aqui na nova aliança, meu querido. E isso aqui é incrível. É fantástico para aqueles que criam quase que 2 deuses. Uma esquizofrenia divina. Um Deus que é de ira no Antigo Testamento. Ah, sim, aí faz sentido. A adoração lá tem que ser bem certinha, desse jeitinho aqui e tal, não sei o quê. Porque lá ele é fogo consumidor. Lá escreveu, não leu, ele vai lá e derrama fogo. Mas na nova aliança, não. É graça. Não é assim que alguns pensam? Criando 2 deuses, um do antigo e um da nova aliança. Mas não é assim, irmãos. É o mesmo e único Deus que se revela na pessoa de Cristo, que só ofereceu um caminho de salvação, que é por meio da fé em Cristo Jesus, pela graça. É um e o mesmo Deus que é adorado, que é o que Ele é e sempre foi e sempre será. E o autor reafirma, Ele é fogo consumidor. É fogo consumidor. Mas pastor, o que significa esse fogo consumidor? Porque beleza, Nadab e Abiú, quando fizeram adoração que não era agradável ao Senhor, caiu fogo. E agora? As igrejas estão falando... Meu querido, a gente precisa entender a maneira como a Escritura revela os juízos de Deus, temporais. E eles não são só extraordinários. Você tome, por exemplo, o próprio livro de Juízes. Quando o povo se entregava à idolatria, adorando a Deus como não era devido e adorando a falsos deuses, o Senhor derramava o juízo sobre eles. Sabe como? Enviando uma nação que deixava eles como escravos. Nada extraordinário. Aparentemente até um conflito de povos ali, e o mais forte prevaleceu. E a Escritura interpreta, juízo do Senhor. Sim, no Novo Testamento,
Ananias e Safira caíram durinho no chão porque queriam enganar o Senhor. Mas, meus irmãos, o juízo do Senhor, o pior de todos os juízos que a Escritura fala, ele é um dos mais silenciosos. Romanos capítulo 1, quando o Senhor fala sobre o seu juízo sobre os homens ímpios, o texto diz: e ele os entregou às suas paixões. Um silêncio, nada é falado, nada é feito, nada potentoso e extraordinário, só entregar. O pior de todos os juízos que um homem pode passar nessa era, ser entregue a si mesmo. Por que você acha que em muitas igrejas não há vitória alguma sobre o pecado? Por que você acha que em muitas igrejas borbulha pecados sexuais? Por que você acha que em muitas igrejas é confusão o tempo todo? Inveja, disputa, contenda, difamação, maledicência, altercação, rebelião. O que você acha que é isso, meu querido? Aí olha para a forma como se adora. Olha para o culto. Um culto da vontade. Um culto que não é segundo a vontade de Deus. Qual é o resultado? Juízo. Juízo. É isso que é caminhar e adorar pela fé, irmãos. Eu não estou esperando ver coisas extraordinárias, fogo descendo do céu. Há um fogo, queridos, que é perigosíssimo. É o fogo, eu não vou lembrar agora qual é a substância, mas é a mesma que é a base para o combustível dos carros de Fórmula 1. Não é o mesmo combustível do nosso. Quando você queima determinados combustíveis, você tem cores e você consegue perceber o movimento da chama. Esse fogo desse combustível, ele é invisível. Inúmeros motoristas saem pegando fogo quando acontece algum acidente, e gritando e rolando no chão. Quando você olha para eles, não tem nada, aparentemente. Os olhos não veem nada, está invisível ali, mas tem um fogo consumindo todo ele. No mínimo, o fogo do Senhor que opera nas igrejas que desprezam o seu culto é este, invisível, mas ele está lá operando. Por isso, meu querido, não despreze a adoração a Deus. Você ser um adorador do Deus de Israel, especialmente quando a Escritura diz que Ele procura verdadeiros adoradores, e você ser encontrado e achado pela graça dEle, para se tornar um verdadeiro adorador, meu irmão, isso é um privilégio. Se você faz isso nesta era, você vai entrar por toda a eternidade. Não veja como mera forma, meu irmão. Não olhe o ter que atender a Santa Convocação no domingo pela manhã, no domingo à noite, como um fardo. É um privilégio. Você ser aceito pelo Deus do universo, na sua presença. Não despreze a adoração a Ele. Não despreze adorá-lo da forma como Ele quer. Se você é um ímpio e não crê no Senhor, saiba que as suas orações não vão ser aceitas por Ele se não forem oferecidas por meio de Cristo. O seu culto não é aceitável. Se você é um romanista, saiba que aquilo que se chama de missa, um suposto culto, é uma das mais perversas idolatrias e blasfêmias contra Cristo. Não despreze a forma adequada de adorar a Deus, mas também não despreze o coração adequado na adoração. Venha com um coração reverente, com um coração piedoso, exercitado na santidade, exercitado no temor e disposto a entregar-se por inteiro na adoração. Que o Senhor nos aceite, irmãos, na sua presença. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te bendizemos pelo teu Filho que nos alcançou com esse evangelho maravilhoso. E nós que éramos inimigos somos feitos filhos. E nós, Senhor, que éramos desprezadores da tua divindade, fomos feitos adoradores. É para isso que o Senhor tem operado a tua obra de salvação.
para preservar um povo que te adore sobre a terra e conduzi-lo à eternidade, Senhor. Obrigado por essa graça que nos alcançou. Então, Senhor, faz-nos retê-la. E então, Senhor, faz-nos adorar a Ti de forma agradável ao Senhor. Livra-nos, Senhor, da tolice, da obstinação infantil e birrenta de querermos fazer o que quer a nossa alma e não o que Tu queres, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e que nós te adoremos de forma agradável a Ti, mas não apenas na forma, Senhor. Não apenas nos ensina na forma, mas opera em nosso coração, para que o façamos com reverência e piedade, Senhor. Livra-nos de sermos pedra e tropeço para o Teu Evangelho e para a sã doutrina, Senhor, para que os homens ímpios, até mesmo aqueles, Senhor, que se dizendo povo Teu, estão no meio da Tua igreja e se levantam contra a sã doutrina, Senhor, não encontrem razão para a sua maledicência, Senhor, mas que pelas boas obras da Tua igreja, os homens maus sejam silenciados para a glória do Teu nome. Ouve a nossa oração, Senhor. Não nos entrega a nós mesmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.